Muito bem, pessoal. Nós temos aí um tópico de geometria plana, que vai ser o tópico número 8, semelhança de polígonos e de triângulos, tá? Ao final da aula, por favor, não esquecer de dar um like e inscrever-se e bater o sininho, caso você tenha gostado. Os ícones utilizados são exercício para casa, resolver com calculadora, utilização de software, aplicação com Excel, história da matemática. Quando for muito importante, quando for uma piada, vocês podem rir se quiserem. Bem, nós temos ali uma figura que é um pentágono regular, impresso numa folha. Aí colocamos numa máquina Xerox e pedimos uma ampliação para a máquina. Vai sair um resultado com esse pentágono ampliado proporcionalmente ao que você pediu. Em cima disso é que a gente trabalha com a ideia de polígonos semelhantes. Então, dois polígonos são semelhantes quando tem que ocorrer essas duas condições. Tem todos os ângulos correspondentes iguais e tem todos os lados homólogos, respectivamente proporcionais. Vejamos esse exemplo, onde eu tenho ali um pentágono não regular. Eu vou traçar essas linhas a partir do ponto P, passando pelos vértices do polígono, e com isso eu serei capaz de montar um polígono que é semelhante ao primeiro. Aí, no caso, foi feita uma ampliação, mas poderia ser uma redução, nenhum problema. Então, observe o ponto A, B, C, D e E. Agora, os pontos A', B', C', D', E'. E os ângulos internos, que são respectivamente iguais. Vocês estão vendo com a mesma cor. Bem, observe que os pentágonos ABCDE e A', B', C', D', E' possuem ângulos correspondentes congruentes e medidas homólogas proporcionais na razão 3. Logo, eles são semelhantes. Então, você está vendo, por exemplo, o lado BC, que mede uma medida, tem uma medida de um lado de quadrado, e o B', C', que tem 3. E o mesmo acontece com todos os lados de mesma natureza. Ok? Bom, agora vejamos, em particular, o caso do triângulo. Nós temos um triângulo retângulo ABC. A partir do ponto P, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra figura, agora com um triângulo. E aí os pontos B', A' e C' vão formar vértices de um novo triângulo que foi ampliado em relação ao primeiro. Os ângulos em verde são iguais. O verde com outra tonalidade também são iguais. E os amarelos também são iguais. Então, você vai perceber que a medida AB tem uma unidade de comprimento. A medida AC teria 2 unidades de comprimento. A medida A', B', que seria proporcional a AB, tem o triplo da medida. Então, logicamente, a linha C' vai ter o triplo da medida 2UC. Então, vai ter medida 6UC, 6 unidades de comprimento. Obviamente, o B', C' teria o triplo da medida do BC. Então, percebam que os triângulos ABC e a linha B', C' possuem ângulos correspondentes congruentes e medidas homólogas proporcionais na razão 3. Em se tratando de triângulos, se apenas uma das duas condições acima já for satisfeita, a outra automaticamente ocorrerá. Assim, os triângulos já serão semelhantes. Então, quando é polígono, as duas condições de ângulos correspondentes têm que ser iguais e lados homólogos proporcionais. Quando for caso de triângulo, se uma condição de existência de ângulos iguais num triângulo já ocorrer no outro triângulo, então não precisa nem pensar. O triângulo já é semelhante. E se eu disser que os lados são proporcionais, então, obviamente, os ângulos também serão iguais. Então, de um triângulo e do outro. Então, eles já serão semelhantes também. Bom, isso também ocorre, inclusive, com figuras que não sejam polígonos. Olha o Hard. Vocês conhecem esse personagem do desenho animado? Olha lá. As duas figuras são semelhantes.
Lembra como é que ele falava? Ó vida, ó céus, ó azar. Eu sabia que não ia dar certo. Bom, isso está errado. Sempre vai dar certo, ok? Então vamos lá. Casos de semelhança de triângulos. Caso número 1. Se dois triângulos possuem os lados correspondentes proporcionais. Caso número 2. Se dois triângulos possuem dois ângulos correspondentes congruentes. E caso número 3. Se dois triângulos possuem dois lados correspondentes proporcionais e os ângulos formados por eles são congruentes. Bom, se isso acontecer, eu tenho A está para A', assim como B está para B', assim como C está para C', igual a K. Está valendo para os três casos. E o K é um número, que é a razão de semelhança, é um número sempre maior do que zero. Se o K for 1, é sinal que os triângulos são congruentes. Bem, vamos ao exemplo número 1. Nas figuras ao lado, sobre cada lado dos triângulos ABC e MNP, estão indicadas as suas medidas na mesma unidade. O ângulo ABC mede 45 graus. Quanto mede o ângulo PMN? Bom, vamos à solução. Eu tenho os dois triângulos aí. E aí observe que há uma proporcionalidade entre os lados dos dois triângulos. Por exemplo, vocês vão perceber que, considerando os dois triângulos MNP, o menor lado do MNP é 21. O maior é 27 e o lado de medida entre os dois seria 24. Agora, no BAC, o menor lado é 14, o maior lado é 18 e o lado com medida que não é o maior nem o menor é 16. Bem, percebam que 21 está para 14, assim como 24 está para 16 e 27 está para 18. Se eu simplificar as três frações, vai dar a mesma coisa, 3 meios. Então, os dois triângulos são minimamente semelhantes, poderão ser congruentes. Será? Não, porque o K não deu 1. Se tivesse dado 1, eles eram congruentes. Então, eles são apenas semelhantes. Bom, vamos à próxima etapa. Então, os ângulos internos dos dois triângulos são os mesmos. Então, oposto ao menor ângulo estão os menores lados. O menor ângulo do triângulo BAC é o que está oposto ao lado 14, que é o menor dos três. Então, você está vendo ali que o menor ângulo vai estar oposto ao menor lado do PMN. Então, os dois ângulos em azul vão medir 45 graus. Então, essa é a resposta. Ok? Não precisa praticamente nem fazer conta. Essa questão é quase que para explorar o conceito. Tá? Exemplo número 2. Temos dois triângulos semelhantes, ABC e DEF, como na figura ao lado. Os ângulos congruentes possuem a mesma cor. Bom, se eu tenho ângulos no menor triângulo de lados 3, 6 e 8, que medem os ângulos em amarelo e verde, no triângulo DEF acontece a mesma coisa, é sinal que o terceiro ângulo dos dois triângulos é o mesmo também. Por quê? Por causa da lei angular de Tales, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se eu já tenho dois ângulos comuns nos dois triângulos, o terceiro ângulo tem que ser comum. O perímetro do maior deles mede 51 metros. Quanto mede o maior lado do triângulo DEF? Bom, então vamos lá. A situação é essa aí. Então, eu quero saber quanto mede o A. Bem, vamos montar a tabela dos triângulos que são semelhantes e os ângulos, e vamos colocar dentro da tabela as medidas dos lados que estão opostos a cada ângulo em cada triângulo. Então, por exemplo, como é que eu montei essa tabela? No triângulo FED, que é o maior, oposto ao ângulo amarelo é o A. Oposto ao ângulo verde é B. E oposto ao ângulo vermelho é C. Agora, no triângulo CBA, oposto ao ângulo amarelo é 8. Oposto ao ângulo verde é 6. E oposto ao ângulo vermelho é 3. Bom, lembrando que ele disse que o perímetro do triângulo maior é 51, então A mais B mais C é 51. Por que eu pude montar essa quarta fração somando numeradores e denominadores? Isso é uma consequência direta da aplicação da teoria das proporções. Tá? Então, sempre que você tiver, no mínimo, duas frações iguais, você pode criar uma terceira, uma quarta, uma quinta, somando os numeradores e somando os denominadores. Aí era particularmente interessante fazer isso,
porque a soma dos numeradores era o perímetro dado na questão, que é igual a 51 metros. Tá? Então, coloca 51 no lugar do A mais B mais C. No lugar do 8 mais 6 mais 3, vai dar 17. 51 para 17 dá 3. Então, o A vai medir 24, que é o maior lado. E está dada a nossa resposta. Ok, né? Bem, vamos agora ao exemplo 3. Na figura abaixo, AB é paralelo a EF. Os pontos A, D e F são colineares. E o mesmo ocorre com os pontos B, D e E. Obtenha x mais y em centímetros. Bem, os segmentos medindo x e 30 em centímetros são paralelos. Tratando a F e BE como transversais, teremos os ângulos congruentes com a mesma cor. Então, os ângulos azuis são iguais, os vermelhos são iguais e os verdes são iguais. Oposto a cada ângulo, azul, verde e vermelho. E os triângulos ABD e FED. Então, oposto ao ângulo azul em ABD é 4. Oposto ao ângulo verde em ABD é x. E oposto ao ângulo vermelho em ABD é 3. E agora oposto ao ângulo azul em FED, quem é? Olha para a figura, é o y. Oposto ao ângulo verde é 30. E oposto ao ângulo vermelho é 15. Os dois ângulos em verde são iguais por dois motivos. Primeiro, que já tem dois ângulos iguais, o vermelho e o azul, nos dois triângulos que são semelhantes. Então, obviamente, o terceiro ângulo é igual. E o outro motivo pelo qual isso acontece é porque são ângulos opostos pelo vértice. Tá? Então, montada essa tabela aí, o 3 para 15 é 1/5. Então, o y vai dar 20 e o x vai dar 6. Ele quer a soma do x com o y, então dá 26. Tranquilo, né? Montou a tabelinha de oposto com os triângulos semelhantes e oposto a cada ângulo que é em comum dos dois triângulos, a questão fica extremamente fácil de resolver. Vamos agora ao exemplo 4. Na figura abaixo, DE é paralela a BC. AB mede 10, AE mede 6, BC mede 25. No triângulo ADE, a altura relativa ao lado DE mede 3 centímetros. Obtenha x e no triângulo ACB a altura relativa ao lado BC. Então, a 10, 6 e 25. A altura é 3 e a altura do triângulo ABC é H. Bom, vamos marcar os ângulos iguais. Os dois ângulos azuis são iguais, por causa de retas paralelas cortadas por transversal. Os ângulos vermelhos também são iguais. O ângulo verde, que aparece uma única vez, na verdade, ele é comum aos triângulos ADE e ACB. Então, podemos montar a nossa tabelinha campeã. Olha lá, o triângulo ADE e ACB. Ângulos comuns, azul, verde e alturas. Então, oposto ao ângulo azul no ADE é 6. É só olhar para a figura. Oposto ao ângulo verde é x. E a altura referente ao lado x seria 3. E com relação ao triângulo ACB, oposto ao ângulo azul é 10. Oposto ao ângulo verde é 25. E a altura referente ao lado que mede 25 é h. Então você tem 6 está para 10, assim como x para 25, assim como 3 está para h. 3/5 igual a x sobre 25 igual a 3 sobre h. Então 5x é igual a 75 e 3h é 5 vezes 3. Então x é 15 e o h é 5, sendo essa a nossa resposta. No exemplo 5, a questão que caiu no Enem. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 e 4 metros. Na figura, os postes são os segmentos AC e BD, e a haste é o segmento EF, todos perpendiculares ao segmento AB. Os segmentos AD e BC são os cabos de aço a serem instalados. Obtenha EF. Vamos à solução. Chamei o EF de H, e aí eu vou colocar as medidas A e B, que são medidas que surgem nas duas semelhanças de triângulos que serão possíveis de montar. Eu posso escrever, considerando os triângulos AFE e ABD, que H está para A, assim como 6 está para A mais B. Considerando a semelhança dos triângulos EFB e CAB, eu posso escrever que o H está para o B
assim como 4 está para A mais B. Muito bem. Eu vou tirar o valor de H em cada equação. Então, H na primeira equação ficou 6A sobre A mais B. E na segunda, H é igual a 4B sobre A mais B. Obviamente, os dois valores são iguais. Então, 6A sobre A mais B é 4B sobre A mais B. Você simplifica o A mais B, então o 6A é igual a 4B. E aí o 3A é igual a 2B, que eu vou chamar de 6K. Por que eu chamei de 6K? Seria interessante fazer isso porque o MMC entre 3 e 2 é 6, então eu coloco 6K. Bem, chegamos aí. Como A, então, vai ser 2K por conta disso e o B é igual a 3K, na expressão H igual a 6A sobre A mais B, eu substituo o A por 2K e o B por 3K. Pode ser na outra expressão de H, obtida no slide anterior também, nenhum problema. Então fica 6 que multiplica 2K no numerador, eu coloquei no lugar do A o 2K, e no lugar do B eu coloquei 3K. Então H ficou 12K sobre 5K, que é 12 quintos, que é 2,4 centímetros. E essa é a resposta para a nossa questão que caiu no Enem tem pouco tempo. Ok? Bem, a piada de agora. Será esse um caso de semelhança ou de congruência? Vocês estão vendo o mesmo personagem olhando para um espelho, ele, o Zorro, e ele, o Dom Diego de la Vega, para quem viu o filme, o Zorro, na versão antiga. Mas não é só isso. O ator é Guy Williams, que viveu de 1924 a 1989. Ele também fez um personagem do pai da família que viajava no seriado Perdidos no Espaço. Tá? Bem, na questão número 6, um triângulo isósceles possui como base um lado que mede 20 centímetros. A altura relativa a esse lado mede 12 centímetros. Qual é o perímetro do quadrado inscrito nesse triângulo? Bom, não veio a figura pronta, o que às vezes acontece nas provas de vestibular que vocês fazem. Então vamos montar a figura de um triângulo isósceles de base 20 centímetros. Quando eu falo que um triângulo é isósceles e falo na base, é o lado desigual, tá? E a altura relativa a esse lado mede 12. Qual o perímetro do quadrado inscrito nesse círculo? Olha lá, a figura é essa. O quadrado inscrito seria esse quadrado verde desenhado à mão. Bom, eu vou dizer que o quadrado tem lado medindo x, então a altura do triângulo AFE, relativa ao lado FE, vai ser 12 menos x. A altura total é 12 e a altura do quadrado é x. Então a altura do triângulo AFE, relativa ao lado FE, é 12 menos x. Nós temos então que os triângulos AFE e ABC são semelhantes. Podemos então escrever direto sem nenhum problema que 12 menos x está para x, assim como 12 está para 20. Eu posso simplificar o 12 quintos, tornando ele igual a 3 quintos, e aí multiplico, fazendo o produto dos extremos igual ao produto dos meios. O 3x vai dar 60 menos 5x, 8x é 60, e aí o 4x dá 30. Por que eu parei no 4x e não achei o x? Porque o perímetro do quadrado é 4x, e o 4x é metade do 8x, sendo então metade do 60, que é 30. Está dada a nossa resposta. O exemplo 7 é para casa. Um triângulo ABC tem o lado medindo, AB medindo 32 centímetros e a altura relativa a esse lado medindo 16 centímetros. Quais são as dimensões do retângulo de área máxima inscrito nesse triângulo, com base apoiada no lado AB? A resposta é 16 por 8. Tá? Fica para casa essa daí. Questão número 8. Na figura abaixo, os triângulos CAB e EDB são retângulos nos vértices A e D, respectivamente. Obtém o perímetro do triângulo BDE. Bom, vocês estão vendo um triângulo retângulo dentro do outro. E tem um ângulo ali que é comum, que é o ângulo B, comum aos dois triângulos. Então, o ângulo vermelho é comum aos dois triângulos. Obviamente, os ângulos E e C dos dois triângulos retângulos vão ter que ter a mesma medida. Então, obviamente, os dois triângulos EDB e BAC são semelhantes. Então, eu monto a tabelinha. Os triângulos BDE e BAC são semelhantes, coloco os ângulos em comum na vertical e coloco os perímetros também.
Ângulo azul, oposto ao ângulo azul no triângulo BDE é 4. É só olhar para a figura. Oposto ao ângulo vermelho, não temos a medida e nem a medida da hipotenusa, mas o perímetro vai ser 2π, que, aliás, é a sigla internacional para perímetro. Agora, no triângulo BAC, oposto ao ângulo azul, se vocês olharem direitinho, vai dar 8. E oposto ao ângulo vermelho é 6, e oposto ao ângulo reto é 10. O perímetro desse triângulo é 8 mais 6 mais 10, que vai dar 24. Então, eu posso escrever que 4 está para 8, assim como 2π, que é o perímetro do triângulo BDE, está para 24. Então, agora é só fazer as contas. Lembrando que 4/8 é 1/2. Então, o perímetro do triângulo BDE vai dar 24 sobre 2, que é 12 centímetros. Fechou a questão. Bom, agora a questão 9. Eu quero a medida x naquela figura. Observe que os dois ângulos em vermelho têm a mesma medida alfa. É parecido com a questão anterior, só que não é triângulo retângulo, não são triângulos retângulos. Então, eu tenho ali os ângulos em vermelho, que são iguais, e os ângulos em azul, que são, embora apareçam uma vez só, são comuns aos triângulos ADC e ABC. Os ângulos verdes vão ter que ser iguais, por causa da soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, que é a lei angular de Thales. Então, os triângulos que são semelhantes são DAC e CBA. Eu coloco os ângulos que são comuns, o azul, o vermelho e o verde, e coloco os lados que são opostos a cada um. O oposto ao ângulo vermelho no DAC é 2. O oposto ao ângulo verde no mesmo DAC é 4. O oposto ao ângulo vermelho em CBA é 4. E o oposto ao ângulo verde no CBA é x mais 2. Eu armo a proporção 2 está para 4, assim como 4 está para x mais 2. Eu simplifico 2/4, então x mais 2 vai dar 8, e o x vai dar 6 centímetros, e é essa a nossa resposta. Se montar a tabela de semelhança, como eu estou mostrando para vocês, vocês não erram uma questão de semelhança. O exemplo 10 é para casa. Os ângulos alfa são comuns e as medidas estão na figura. E que é a medida AD. A resposta é 13,5 centímetros. Fica para casa. Por que a coruja, tantas vezes? Porque a coruja é o símbolo da sabedoria. Vamos fazer agora o exemplo número 11. Na figura ao lado, nós temos um triângulo isósceles ABC, cuja base mede 48 centímetros. E a altura relativa a esse lado mede 18 centímetros. Os lados congruentes desse triângulo medem 30 centímetros. Obtenha o raio do círculo inscrito. Vamos à solução. Eu vou traçar a altura relativa à base medindo 48, que é o lado desigual num triângulo isósceles, que os dois lados iguais medem 30. O ângulo ali é reto. Quero lembrar que essa altura AD, por ser um triângulo isósceles, não é só altura, é mediana, é bissetriz interna, tá? E é mediatriz também. Então, o 48 fica dividido em duas medidas de 24. Bom, ali está o centro do círculo, que eu quero descobrir o raio, e aí eu traço o raio no ponto de contato da tangente do lado AC. Vai aparecer ali no ponto E um ângulo reto também. Isso é uma propriedade do desenho geométrico. Bom, ali é o raio e ali é raio também, que é o que eu quero descobrir. A medida 24 é igual à medida, a medida 24 do CE é igual a CD. Por quê? Porque vocês também devem se lembrar, como propriedade da geometria plana, se de um ponto exterior eu traço duas tangentes ao mesmo círculo, os comprimentos têm que ser iguais. Então, se ali é 24, no DC, no CE também é 24. Reparem que AC mede 30, porque AC é igual a AB. Então, 30 menos 24 dá 6. Bom, e agora a medida vermelha é o 18, que é a altura do triângulo ABC, menos o raio do círculo. Bom, agora vocês vão perceber que os dois triângulos AOE e ADC são semelhantes. O ângulo azul é comum aos dois triângulos. E o ângulo vermelho, obviamente, numa figura e na outra vai ter que ser igual, porque o azul e o vermelho somam 90 graus. Bem, vamos montar a nossa tabela. Triângulos OAE e CAD são os triângulos que são semelhantes. Oposto ao ângulo azul, os dois triângulos são R24. Oposto ao ângulo vermelho, 6 e 18.
e oposto ao ângulo reto, né, que está em verde. Os lados, as medidas são 18 menos R e 30. Então eu vou montar essa proporção, e aí eu posso escolher onde eu vou trabalhar, mais fácil com as duas primeiras frações. Lembrando que 6 sobre 18 é 1/3. Então o R vai dar 24 sobre 3, que vai dar 8 centímetros, e está resolvida a questão. Se você quiser trabalhar com 6 para 18, assim como 18 menos R está para 30, também dá. Só vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tá bom? Então vamos nessa. Exemplo 12. Na figura ao lado, as retas RS concorrem no ponto P. Considere os círculos tangentes externos e que tangenciam as retas RS. O raio maior mede 16 centímetros e o menor 4 centímetros. Obtenha a medida do raio do círculo intermediário. Muito bem. Vou localizar o centro dos 3 círculos. Vou chamar de O1, O2 e O3. Vou traçar uma linha que contém O1, O2, O3 e o ponto P. Eles são pontos colineares. E aí eu vou traçar os raios nos pontos de contato. Lembrando que o raio maior é 16 e o menor é 4. Bem, então raio 16, R, R e 4. Para não sobrecarregar essa figura no slide anterior, eu vou fazer um traçado fora da figura original. Olha essa figura que vai estar no canto direito, superior, onde eu vou colocar os centros e o ponto P, A e B e C. As medidas eu vou passar para a figura. 4, então ali é 4 e 4. Então ali é R e 16. Então aquele pedacinho ali é R menos 4. Ali vai dar 16 menos R, e aí eu tenho as hipotenusas medindo 16 mais R, eu também passo para a distância O1, O2, e R mais 4. Os 3 triângulos são semelhantes. Então eu posso escrever que 16 menos R está para 16 mais R, assim como R menos 4 está para R mais 4. Fazendo o produto dos extremos igual ao produto dos meios, nós vamos obter essa expressão aí, essa igualdade. O 16R eu posso cancelar, o menos 4R também. E aí eu tenho 2R2 igual a 128, R2 é 64 e o R é 8. Eu também posso tirar o raio intermediário pela média geométrica entre 16 e 4. Então, o R seria a raiz quadrada de 16 vezes 4. Raiz de 64, que seria 8. É uma outra maneira, mas aí fica para quando vocês aprenderem progressões geométricas. Tá? A resposta, então, é 8 centímetros. Exemplo 13. No interior de um triângulo retângulo foram colocados 2 retângulos congruentes, como mostra a figura ao lado. Então, é um retângulo que tem lados medindo 6 e 16. E aí, eu quero a medida x da figura. Como faremos? Vamos colocar as letras A, B, C, D e E. Bom, a medida 6 eu já passo para lá, porque é a medida CD, que é o outro lado do retângulo, que já tem um lado conhecido 16. Bom, se ali é 6, então aquele outro pedacinho AB é 16 menos 6, que vai dar 10. Bom, se a base do retângulo é 16, o BC também vai ser 16. Então eu tenho 2 triângulos semelhantes ali em azul. Também são é semelhante a eles o triângulozinho de cima em azul, mas não vou precisar dele agora. Então o que eu faço? 10 está para 16, assim como 6 está para x. 10x é 96 e o x é 9,6 centímetros, sendo essa a nossa resposta. Bem, o exemplo 14 é para casa. Na figura ao lado, as retas RS concorrem no ponto P. Temos que ABCD, DEFG e GH e J são quadrados. Os lados dos dois primeiros medem, respectivamente, 20 centímetros e 10 centímetros. Obtém a medida do lado do quadrado menor e a medida AP. Essa fica para casa, tá?
Resposta: 5 centímetros para a letra A e 40 centímetros para a letra B. Bom, o exemplo 15. Na figura a seguir, o círculo de raio 1 rola da posição 1 para a posição F, sempre tangenciando o cateto AC do triângulo retângulo ABC, como mostra na figura abaixo. Na posição I, o círculo também tangencia AB. E na posição F, ele é tangente a BC. Os lados do triângulo valem AB igual a 6 centímetros, AC igual a 8 centímetros e BC igual a 10 centímetros. Determine a distância percorrida pelo centro do círculo. Bem, nós temos ali, então, a figura ampliada. Essa medida AC é 8 e a B é 6, tudo em centímetros. E essa medida é 10 centímetros. Vamos traçar aquele raio ali, medindo 1, que o problema falou que era 1, o enunciado. Então, nós temos ali um quadrado de lados medindo 1. Bom, o raio ali também é 1. Agora eu traço uma reta horizontal paralela ao lado AC, chegando na hipotenusa BC no ponto D. Eu desço uma vertical, aparece outro triângulo retângulo. E aquela medida ali é 1. Então, DH também mede 1. A distância D é a distância que vai do I até o F. Eu vou chamar aquela medida HC de X. Então, o que nós sobramos ali vai ser 8 menos 1 menos D menos X. Vai dar 7 menos D menos X. Medida que eu transpasso ali para cima no FD. Agora eu traço o raio no ponto de contato. O ângulo ali é 90 graus. E o raio também mede 1. Bem, nós temos ali 4 triângulos semelhantes. Observe os ângulos com a mesma cor. Nós temos os triângulos semelhantes ACB, GDB, HCD e EFD. Vamos colocar os lados opostos em cada triângulo ao ângulo vermelho, ao ângulo azul e ao ângulo reto. Bem, colocando essas medidas ali e trabalhando com esses números que estão no interior da elipse vermelha, nós vamos poder escrever que o 6 está para 1, assim como o 8 está para x. Então, 3x é 4 e o x seria 4/3. Vamos deixar 3x igual a 4. Trabalhando agora com as elipses azuis, podemos escrever que 6 está para 1, assim como 10 está para 7 menos D menos X. Bem, produto dos extremos igual ao produto dos meios. E 32, então, menos 6x é igual a 6D. Ora, o D, então, é 16 menos 3x sobre 3, porque eu dividi toda a equação por 2. No lugar do 3x, eu vou botar 4. Então, 16 menos 4 é 12. 12 dividido por 3, então a distância D dá 4. É essa a nossa resposta. Essa questão caiu numa prova da UFRJ. À medida que o conhecimento de vocês sobre a geometria vai ampliando, vocês vão ganhar inúmeras outras possibilidades de resolução. Aqui, coube a solução por semelhança de triângulos, tá? Mas há várias outras maneiras de resolver. Essa é a nossa bibliografia para montar esse material, que foi montado com todo cuidado, com todo carinho, tá? E aí, se vocês gostaram da aula, eu peço que não esqueçam de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal no YouTube, azimutematemático.com.br. Até a próxima aula e bom final de semana.